Bom, vamos lá. Agora nós vamos começar o quarto capítulo, que é sobre a extensão da expiação. Se no terceiro capítulo nós discutimos sobre a questão da perfeição da criação, da expiação de Cristo, desculpem, se a gente precisa fazer mais alguma coisa ou não, e a resposta é não, vocês já viram. Nesse quarto capítulo, nós que falamos a respeito da extensão da expiação, nós vamos falar a respeito de uma pergunta bem simples: por quem Cristo morreu? Vocês estão lendo o livro, certo? O livro do John Owen, chamado Por Quem Cristo Morreu, né? É um clássico, embora ele seja resumido, ele é um clássico, mas esse capítulo agora nós vamos discutir por quem Cristo morreu. Deixe-me partilhar com vocês o PowerPoint e aí nós começarmos a nossa aula. Ok. Então, capítulo 4, a extensão da expiação. Então, essa é a pergunta. O que nós temos que fazer é perguntar: por quem Cristo morreu? Cristo morreu por todo mundo ou Cristo morreu só por um grupo de pessoas? Essa pergunta, repito, é discutida por John Owen, no livro que eu enviei para vocês como leitura complementar, e nós vamos conversar aqui. Então, o que o autor mostra, e mostra adequadamente, nós vamos ver de forma mais extensa, dois textos bíblicos, é que nem todas as vezes, e os arminianos confundem isso, nem todas as vezes que aparece a expressão mundo ou aparece a expressão todas em conexão com a morte de Cristo, a gente conclui que estamos falando de uma expiação universal. E aqui esse é o termo, digamos, mais técnico que é utilizado para quando nós falamos sobre a extensão da expiação. Quando nós falamos sobre a extensão da expiação, nós estamos falando sobre expiação universal, Cristo morreu por todos, ou expiação limitada, Cristo morreu apenas pelos eleitos. Ora, a expressão expiação limitada, ela também, algumas vezes, em alguns livros de teologia, ela também é substituída pela expressão expiação definida. E o autor coloca isso, e independente de ser, independente do termo que é utilizado, se é expiação limitada ou é expiação definida, o fato é que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Estou tentando desligar o ar-condicionado aqui, não estou conseguindo. Agora sim, consegui. Ok. Então, nem todas as vezes que aparece a palavra mundo ou aparece a palavra todas em conexão com a morte de Cristo, nós podemos concluir que a expiação é universal, certo? Por quê? Porque se nós admitirmos que Cristo morreu por todos, e nós conversamos agora há pouco sobre a eficácia do sacrifício de Cristo, nós temos que deduzir, ou nós temos que igualmente admitir que todo mundo é salvo. Por quê? Porque a obra de Cristo é perfeita. Se ele morreu por todos deveriam ser salvos. Então, o autor, ele faz aí uma análise em Hebreus capítulo 2, verso 9, que eu vou tentar da próxima vez colocar esses textos para não termos que ir à Bíblia, certo? Deixa eu abrir a Bíblia eletrônica aqui. Hebreus capítulo 2, verso 9. Hebreus 2, 9 diz... Desculpe, vou colocar na atualizada. Esse é um programinha que vocês podem baixar, ele é gratuito, certo? Chama-se eSword. Está aqui em cima. Ó. Quer dizer espada eletrônica, eSword. Aqui. Alguém pode ler para mim, por favor? Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Muito bem. Aí você vê o autor aos Hebreus dizendo que Cristo provou a morte por
a expressão é por todo homem. E o autor, ele vai fazer uma análise desse texto para nós percebermos que o que esse texto está falando não é que Cristo morreu por todo homem, se referindo a todas as pessoas, mas falando que Cristo morreu por um grupo de pessoas. Ele vai nos mostrar aí, por exemplo, anteriormente, ele vai mostrar algumas coisas que está falando que Cristo não morreu por todas as pessoas, né, mas que ele morreu, repito, apenas por aqueles que são eleitos. Essa doutrina, a doutrina da expiação limitada ou expiação definida, ela não nega, irmãos, que os homens recebem certos benefícios, certas bênçãos, dentro da esfera de que Cristo é o rei sobre todas as coisas. Os homens, por conta do fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, recebe certos benefícios e certas bênçãos, mas não bênçãos no sentido da bênção da salvação. Quando nós negamos a expiação universal, nós não estamos negando isso, que certos benefícios são extensivos a todos os homens. O que nós estamos afirmando, o que a doutrina da expiação limitada, definida, afirma, é que Cristo morreu apenas no lugar dos eleitos. É por isso que o título da lição é a extensão da expiação. Alguém leia, por favor, 1 Tessalonicenses 5:10. Vou colocar aqui para vocês lerem. Alguém lê. 5:10, aqui. Vamos, alguém leia. Desculpe. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, que durmamos, vivamos em união com ele. Então, o texto aqui está dizendo, de cima você já percebe, nós, porém que somos do dia, sejamos sóbrios, etc, etc, porque Deus não nos destinou para a ira, certo? E aí, como Mateus leu, que morreu por nós, não por todos os homens, mas por nós, aqueles que são eleitos. O segundo texto apresentado é 1 Coríntios 15:3. 1 Coríntios 15:3, nós vamos fazer a análise de outros textos mais abaixo, mas 1 Coríntios 15:3 diz... Mateus, você pode ler esse outro texto também, por favor. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Muito bem, que Cristo morreu pelos nossos pecados, não o pecado de todos os homens. Isaías capítulo 53, por exemplo, e isso também é básico, muitas vezes vocês vão ver, Cristo aqui está falando a respeito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E quando ele fala a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo, a ideia não é que ele morreu por todos os homens. Diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí ele vai dizer que ele fez cair sobre ele, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aí vocês vão um pouquinho mais à frente, e ele vai dizer, Cristo foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Mais embaixo ele vai dizer, ele verá o fruto do seu trabalho, o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento justificará a muitos. Por quê? Porque as iniquidades desses muitos, levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo por quanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, foi contado com os transgressores. Alguém pode ler para mim? Aqui está coberto para mim. Foi contado com os transgressores, contudo... É simples, né? Contudo, levou sobre si o pecado de todos. De muitos. De muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, quando nós falamos da morte de Cristo e quando nós estamos falando da salvação eterna, nós estamos falando que Cristo morreu apenas pelos eleitos, mas não estamos negando que certas bênçãos
de Cristo, certas bênçãos que não a salvação, são comuns a todos os homens. Olha, irmãos, nós falamos na semana passada sobre a questão da ira de Deus e muita gente tem muita dificuldade de lidar com essa questão sobre a ira de Deus. Eu acredito que aqueles que têm dificuldade de lidar com essa questão da ira de Deus, ou que coloca a ira de Deus apenas como sendo algo do Velho Testamento, precisam efetivamente ler as Escrituras no Novo Testamento. Nós já mostramos isso na outra aula, e peço a vocês, digo a vocês, especialmente, estudem o livro de Apocalipse, que muita gente reputa como um livro muito difícil, e não é um livro difícil, desde que você tenha as ferramentas corretas para interpretá-lo, certo? Ele não é assim tão difícil, e lá vocês vão ouvir falar acerca da ira de Deus, e isso no Novo Testamento. Alguém pode ler essa citação para mim, por favor? Se nós essa daqui? Se nós concentrarmos na ideia de redenção, então seremos provavelmente capazes de sentir mais prontamente a impossibilidade de se universalizar a expiação. O que é redenção? O que a redenção significa? Ela não significa a possibilidade de libertação. Estamos postos... Desculpa. Vamos, ela não significa a possibilidade de libertação. Que estamos postos numa posição de possível libertação. Ela significa que Cristo comprou e adquiriu a nossa liberdade. Esta é a nota triunfante do Novo Testamento, toda vez que ele tange a corda redentora. Muito bem. Repetindo, Cristo não veio tornar possível a nossa salvação, ele veio efetivamente comprar a nossa liberdade. Ora, repito, isso na extensão da salvação, você está falando a respeito de que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Então vamos ver esses textos, Apocalipse 5:9, texto que eu amo demais, estou pregando em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, diz, isso é a visão do trono no capítulo 4 e 5. Deixa eu só dar uma explicação rápida que não tem a ver com o conteúdo. Quem é pré-milenista, especialmente pré-milenista dispensacionalista, ele crê que do capítulo 4 em diante, João está falando a respeito do futuro, que quando ele é arrebatado ao céu, ele está falando a respeito do arrebatamento da igreja. Não é o que eu creio, eu sou amilenista, estou deixando isso muito claro para vocês. Creio que a visão que João está dando, que Deus está dando a João, fala a respeito de que a igreja não deve temer, porque a história ela tem um fim definido, Deus tem a história na sua mão, e a pessoa que faz com que essa história se desenvolva com todos os seus mecanismos, com todos os seus recursos, é a pessoa do Salvador Jesus Cristo. Quando ele abre o selo, a ira de Deus é derramada sobre os homens. Ele é o agente dessa ira de Deus. Quando ele abre o selo, a guerra, a morte, a fome, esses três agentes, eles são, de alguma forma, entre aspas, tutoreados pelo Cavaleiro Branco. Quem é pré-milenista, dispensacionalista em geral, mas tem a milenista também que pensa assim, o Cavaleiro Branco é o anticristo, ou são os partos, ou é a ganância. Eu creio que o Cavaleiro Branco, o cavaleiro montado no cavalo branco é Cristo e a sua palavra, que faz com que as coisas aconteçam. E Cristo exerce o juízo de Deus sobre os homens por intermédio da guerra, por intermédio de doenças, de destruições naturais, seja doenças, seja cataclismas naturais, e por intermédio da fome. Em toda a história, vocês vão ver essas três coisas: fome, guerra e aspectos naturais, de pestilência, de pandemia, como nós estamos passando agora. Isso existiu, por exemplo, a peste negra, a gripe espanhola matou milhões de pessoas na Europa. Então, somente para dizer que tem algumas diferenças aí no livro de Apocalipse. Falando da expiação limitada, voltando, diz: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus todos os que procedem de toda a tribo, povo, língua, já não estou vendo mais nada, e
nação. Quem é que fala isso? Quem é esse todo? Todo não é todo mundo, mas os que são salvos e os que procedem de toda a tribo, povo, língua e nação. Eu creio que os 24 anciãos representam a igreja do Velho e do Novo Testamento, a igreja aperfeiçoada, todos os crentes de todos os tempos e de todos os lugares reunidos. Alguém falou? Alguém quer falar? Vamos para Hebreus 9, 12. Hebreus, capítulo 9, verso 12. Vou pedir alguém para ler, por favor. Alguém leia, por favor. Está me ouvindo, pastor? Estou lhe ouvindo, Breno. Não, porém, por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Muito bem. A questão aqui é por quem ele obteve a redenção, e a resposta é para os eleitos. João capítulo 6, vou pular algumas coisas aqui para nós adiantarmos. João capítulo 6, versículos 38 e 39. Aqui. Alguém leia, por favor? Pode ser você, Breno. Versículos 37, 38 e 39. Se não, Breno, pode ser outra pessoa. Renato, você que está engraçadinho hoje, leia aí esse texto para mim. Tá comendo, né? Não, já comi, já. Fala de boca cheia, Renato. 38 e 39, né? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, a minha 37, própria vontade. comece do 37, Renato, por favor. 37, 38 e 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Escutem, Jesus está dizendo aí que está morrendo pelo mundo inteiro? Sim ou não? Não, ele está morrendo por aqueles a quem o Pai vai enviar a ele. E o verso 39, a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que ele... Vamos? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Ele me deu. Quem deu? O Pai, está no versículo 37. A redenção, a extensão da expiação, ela é uma extensão limitada. Cristo veio para redimir um povo para si mesmo. Isso também está no livro de Apocalipse. Essa é uma citação importante do Dr. Paulo Anglada. Quem é presbiteriano deve saber que o pastor Paulo Anglada tem muitos livros escritos, morava no Pará, se aposentou, foi para os Estados Unidos e lá, infelizmente, ele teve um infarto fulminante. Ele diz... os calvinistas, o que eles fazem é limitar a expiação apenas no que diz respeito à sua extensão. Ou seja, Cristo não morreu por todos, Cristo morreu apenas pelos eleitos. A extensão da expiação. Os arminianos, por sua vez, limitam a extensão no que diz respeito ao seu próprio... Leiam aí para mim, eu não sei porque eu não estou conseguindo ver todo o PowerPoint. Leiam aí para mim. Os calvinistas limitam a expiação apenas no que diz respeito à sua extensão. Os arminianos, por sua vez, a limitam no que diz respeito ao seu poder, ao seu valor inerente e à sua eficácia, visto que apenas torna possível a eleição de todos, mas não assegura realmente a salvação de ninguém. Muito bem. Paulo Anglada. Muito bem. Então, o que os calvinistas... Eu sou calvinista e estou ensinando vocês o calvinismo, o livro é calvinista, eu acredito que a maioria de vocês, se não todos, é calvinista. Os calvinistas limitam a expiação apenas no que diz respeito à extensão.
Os arminianos, eles limitam quanto ao valor, quanto ao poder e à eficácia, porque eles dizem que Cristo possibilita a salvação. A eficácia da salvação para eles não existe, depende do homem. Para quem lê as Escrituras, sabe que Cristo assegura a salvação dos eleitos. Por isso, o seu sacrifício é limitado apenas a os eleitos. Agora nós vamos ver alguns textos prova que são oferecidos pelo autor em sua análise, lá em Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 31, e depois nós voltamos para o PowerPoint e vamos analisar cada parte desse texto como o próprio autor faz. Alguém lê para mim, por favor? Verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem está contra nós? Muito bem. Ele pergunta, a quem é que Paulo está se referindo quando fala nós e contra nós? A resposta está nos versos 28 a 30. Leia, por favor, meu irmão. Aqui em cima, versos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bem, vejam, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aí ele vai dizer, quem são esses nós que Paulo fala no versículo 38, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Continue. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Continue. E aos que destinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Muito bem. Aqui, quando nós formos falar sobre a ordem da salvação, eu vou voltar a esse texto, principalmente o verso 30, para nós vermos algumas coisas. Mas o que é que eu quero destacar aqui? Primeiro, eu quero destacar a palavra predestinou, que muita gente tem medo de falar. Ela é uma palavra bíblica. Eleição, predestinação. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Vou ver na corrigida o que é que ele diz. Nos predestinou. A ideia é essa mesmo, a ideia é de predestinou. Mas uma coisa que eu quero que vocês percebam é, a quem ele predestinou, essa predestinação acontece na eternidade, na ordem da salvação, ele chamou, chamado eficaz, vamos discutir isso também no livro na próxima semana, e aos que chamou, a esses também justificou, é o nosso último ponto, na próxima semana nós vamos falar sobre justificação, e a esses também glorificou. Eu pergunto a vocês já estão glorificados? Quem está glorificado, faça assim para eu ver. Ninguém está glorificado. Mas Paulo utiliza a palavra aí no passado. Por que ele utiliza a palavra no passado? Ainda não. Ainda não o quê? Não é glorificado. Sim. Mas por que Paulo utiliza a palavra aí glorificou no passado? Aqueles que morreram? Hã? Aqueles que morreram, já morreram? Não. Ele está falando de todos. Aos que predestinou, são todos. A quem chamou, todos. A quem justificou, todos. A esses também glorificou. A eficácia do sacrifício de Cristo é tão bem colocado por Paulo aqui, que Paulo está colocando a glorificação como se fosse algo do passado, embora ele seja do futuro, mas ele está colocando isso como uma certeza absoluta. Se Deus predestinou, ele vai glorificar. Compreendem? Quem são essas pessoas? Todo mundo? O mundo inteiro? Não, apenas os eleitos. Verso 32, alguém leia. Só uma pessoa, não precisa ser todo mundo, não. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura nós não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por todos nós, de novo. Esse nós é quem? O mesmo nós que vem aqui em cima.
certo? Paulo usa a expressão por todos nós, por nós, acrescentando a palavra pois, e todos no texto, é claro, se refere ao verso anterior. No verso 33, Paulo mostra que a justificação é apenas para os eleitos. Vejam, quem intentará acusação contra quem? Contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Ó, a palavra Deus quem os justifica está aqui, aos que justificou. E quem é que ele justificou? Aqueles que são eleitos, que são predestinados, para serem glorificados. Certo? Portanto, a expiação não é para todo homem. A expiação, ela é, na sua extensão, apenas para aqueles que são eleitos. No verso 34, Paulo se refere à obra de Cristo. Eu não sei o que está acontecendo. Todo mundo está achando que está cortando muito. Aqui está ok, pastor. Eu acho que é a internet de vocês e a fome de vocês também, já pedindo para a gente parar. Mas vamos em frente. Vão tentando ouvir, ou então depois vocês olhem lá no YouTube, certo? Aí no verso 34 ele diz, quem os condenará? Condenará quem? Condenará os eleitos. É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e está à direita de Deus, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Vejam, ele diz, Cristo morreu, ressuscitou e está à direita de Deus. Intercedendo por quem? Por nós. De novo a pergunta, nós quem? Nós, aqueles que somos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Eu acho que isso não é, obviamente nós estamos tendo essa aula, mas isso não é bicho de sete cabeças. E dos versos 35 a 39, Paulo vai concluir dizendo que nós temos segurança porque nós estamos debaixo do amor de Deus. Vejam, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos como ovelhas, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O argumento aqui, irmãos, é que nós estamos ligados a Cristo de tal forma que ninguém pode nos tirar do amor de Cristo. É isso que nós chamamos, eu vou olhar, esse autor aqui não fala sobre a união com Cristo. Deixa eu olhar se eu estou atrapalhado ou não. Fala assim, no capítulo 9. Fala sobre a união com Cristo, que é uma doutrina muito importante. O que Paulo diz é, Cristo morreu, nós morremos com ele. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Certo? Essa união com Cristo quer dizer, todos os que morreram com Cristo também ressuscitaram com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu vou ver isso com vocês na semana, quando nós formos falar sobre essa doutrina importante da expiação da união com Cristo. Então, qual é a inferência que nós tiramos desse argumento de Paulo? A conclusão, ela deve ser evidente. A morte de Cristo e seu caráter específico, como leiam aí para mim, por favor. A conclusão é evidente. A morte de Cristo em seu caráter específico, como expiação, foi por aqueles e somente aqueles que no devido tempo são participantes daquela nova vida, pela ressurreição de Cristo, é o modelo e a garantia. Muito bem. Pastor João, coloque seu microfone no mudo, por favor. Obrigado. Então, no devido tempo, o que é que acontece? Essa expiação, nós nos tornamos participantes dela quando o Senhor nos chama, certo? Nos chama não para a vida eterna, mas nos chama a servi-lo. Estou usando aqui a expressão
chamar, como nós vamos ver na próxima semana, o chamado eficaz da pregação do Evangelho. Mais 2 textos e então nós concluímos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Versos 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós temos aqui a palavra todos, aqui nós temos a palavra todos, de novo, dando a ideia ou parecendo, não é, que Cristo morreu por todos os homens. Mas todos aqui, o autor diz, e nós vamos voltar lá, refere-se às pessoas por quem Cristo morreu. Não é a todo mundo, não é ao mundo inteiro, porque a expiação de Cristo, a extensão dela, ela é limitada. A expressão aqueles que vivem, ou seja, ressuscitaram com Cristo, ela é restritiva apenas aos eleitos. E o que Paulo está fazendo aqui é aplicando isso justamente àqueles que estão em Cristo e que são novas criaturas. Vejam, um morreu por todos, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Aí aqui embaixo ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus que nos, não a todos, nos reconciliou uma parte com Cristo por meio, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando as suas transgressões e nos confiou a palavra da verdade. Ora, atente. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso meio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Se você está rogando, se você está falando, é porque nem todos são reconciliados com Deus. E nós já vimos que a expiação de Cristo é eficaz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por quem? Por nós, os eleitos, para que fôssemos feito justiça de Deus. Então, aqui a expressão que Paulo utiliza, volto lá, no versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou, restringe aquilo que nós acabamos de ver, que da união com Cristo, em que nós estamos unidos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Isso está lá em Romanos capítulo 6. De forma que Paulo não está falando de todos os homens, mas está falando apenas dos eleitos. 1 de João capítulo 2, verso 2. Esse talvez seja o texto mais complicado de vocês explicarem no que diz respeito à expiação universal. Vejam lá 1 de João 2, 2. Se vocês têm alguma pergunta, podem fazer, viu? Eu repito, a qualquer tempo. Vocês não precisam esperar eu terminar para vocês falarem. Peçam a palavra, que no devido tempo eu vou dar a palavra a vocês, para vocês tirarem qualquer dúvida. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei, que vou estudar, ou então vou pedir a outra pessoa, que se alguém sabe, me ajude, mas nunca deixem de fazer as perguntas que vocês querem fazer, é importante para o nosso estudo. 1 de João 2 e 2 diz, alguém leia para mim, para eu me poupar um pouco. Amanhã eu vou pregar 3 vezes aqui no culto. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Muito bem. Vejam, a propiciação quer dizer a cobertura, que nós já discutimos lá quando nós falamos sobre a natureza da expiação, a cobertura de Cristo em nós para que a ira de Deus não nos atinja. E aí ele diz, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro. Então, o que é que João quer dizer quando ele diz que
Cristo morreu pelo mundo inteiro. Ele está falando de uma expiação universal? Não. O que ele quer dizer é que a expiação é suficiente para todos, enfatizando aqui, atentem bem para as palavras, enfatizando o universalismo étnico do Evangelho, da mensagem da propiciação de Jesus, como a mensagem central do Evangelho. Quer dizer, esse universalismo que João está falando aqui, ele é étnico, ou seja, a expiação não era só para os judeus, nem só para as pessoas que ele estava escrevendo, mas era para o mundo inteiro, não no sentido do mundo, todas as pessoas, mas no sentido de os crentes espalhados pelo mundo inteiro. Ok? É o que nós estamos chamando aqui de universalismo étnico. Então, era necessário que João enfatizasse a questão da exclusividade de Jesus como propiciação, que é a única forma da pessoa ter os seus pecados perdoados. Por outro lado, João também lembra aos seus leitores da perpetuidade da propiciação de Cristo, que não era só para aquele tempo, mas para todos os tempos. Ao longo de todos os tempos, a eficácia da morte de Cristo nem diminui, nem perde nada da sua virtude. Então, concluindo essa aula, a expiação de Cristo é limitada, ou ela é definida. A expiação de Cristo, como sendo limitada, não pode ser universal. E a expiação de Cristo não é para possibilitar a salvação, mas para garantir a salvação. Salvação de quem? Obviamente, a salvação apenas daqueles que são eleitos. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre a questão da expiação? Eu, professor Candi. Pois não. Eu tô com a dúvida ainda sobre a glorificação. Eu fiquei um pouco de dúvida em relação. Então, nós já estamos glorificados? Não foi o que eu disse. O que eu disse é que Paulo entende que a glorificação é tão certa, porque Cristo nos predestinou, que ele coloca a glorificação como se fosse algo do passado. Romanos... Entendeu, meu irmão? Agora entendi. Uhum. Romanos 8... Veja, no verso 17 ele diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com ele sofremos, com ele seremos glorificados, certo? Está falando de que seremos glorificados. Mas quando ele fala que os que de antemão conheceu, que ele está falando daqui da ordem da salvação, posso dizer assim, desse processo, ele diz, predestinou, chamou, justificou e também glorificou. Deixe-me abrir aqui o texto em grego. Pastor? Sim. Estou pregando em João aqui, daquele jeito sequencial, né? Uhum. Na oração de João de Jesus, no capítulo 17, verso 22, ele fala assim, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Jesus orando pela unidade da igreja, né? Que a gente seja um e tal, né? E ele fala que deu a glória para a gente. Então, ele já começou a dar um pouco dessa glória, né? Mas isso vai ser realmente, como que a gente diz, completado, né? Realmente lá nos céus. Mas a obra de Jesus já nos dá um pouco disso, para a gente poder viver como irmãos, né? Mesmo com nossas diferenças, com as nossas... mesmo sendo povos diferentes, culturas diferentes, né? A gente já tem um pouco disso, mas isso vai ser completado, né? Lá no céu, né? O caso, Renato, é que a glorificação que ele está falando é a glorificação no sentido de nos tirar, e você tem razão, né? Essa vivência e essa convivência na igreja, ela vem do fato de que Deus está nos livrando dos nossos pecados, pouco a pouco. E que ele vai nos livrar completamente do pecado quando? Quando nós formos glorificados. Você tem toda a razão nisso aí. Eu estou tentando encontrar o termo em grego aqui, mas eu vou deixar isso para a próxima semana, certo? Romanos 8...
Tá aqui, eu só não estou me lembrando qual é o verbo. Tá, eu vou deixar isso para a próxima semana, tá? Eu vou tentar me lembrar para mostrar a vocês essa questão do glorificar aqui no passado, mas eu afirmo que Paulo está falando disso aqui no passado porque ele tem convicção de que Deus começou a obra e ele vai completar a obra. Por isso ele coloca a palavra glorificação como sendo lá no passado. Tudo bem, irmãos? Beleza, Alguma professor. dúvida mais? Eu achava que ele estava falando daqueles que já se foram, aqueles que foram salvos, né? Então ele já glorificaram, mas a gente tem um entendimento mais profundo aí da certeza da salvação, da certeza da glorificação, que, como a própria palavra diz, que nós não seremos tirados da mão de Jesus, por Deus, nada nos separará do amor de Deus. Perfeito. Agora que mais claro. Perfeito, é isso aí. Mais alguém? Eu já estou para desmaiar de fome. Não estou não. Mais alguém? Muito bem. Eu vou pedir ao pastor João para a gente conversar um pouquinho, reverendo João. Só para a gente conversar um pouco, ok? Eu vou subir esse vídeo, enquanto eu estou conversando, eu vou subir esse vídeo, daqui a pouco eu mando para vocês no YouTube, caso alguém queira assistir, tá? Ok? Mais ninguém tem dúvida? Deus abençoe vocês todos, tá? Podem ir saindo aí. Amém, pastor. Obrigado. Alô, Aroca. Ah, eu não estou conseguindo para esse vídeo.